Pai perdeu sua filha em um trem. 20 anos depois, ele descobre um fato chocante. Olá, amigos, bem-vindos. Em uma bela manhã, um nativo da cidade de Osipovich, na Bielorrússia, Vitor Massenko, estava voltando para a casa de trem da cidade de Minsk. Essa foi uma das viagens especiais de sua vida, enquanto viajava com sua filha de 4 anos, Júlia. Essa foi a primeira vez que sua filha estava viajando em um trem, mas ele não tinha ideia de que essa jornada mudaria sua vida para sempre. Sua animação estava no auge. Ele queria mostrar à sua filha todas as maravilhas da natureza e os artefatos de humanos para que ela pudesse tornar sua primeira viagem memorável. Pois era o mês de janeiro e eles foram pegos em uma nevasca, mas eles pensaram em tirar o máximo proveito da situação. Então, eles brincaram com a neve e acamparam no fluxo à deriva. Júlia estava tendo o melhor momento de sua vida. A esposa de Victor ficou tensa ao ver a notícia na TV e ligou várias vezes no hotel para garantir a reserva. Eles passaram a noite inteira observando a neve, esperando que o céu ficasse limpo. Mas nada disso aconteceu. Júlia dormiu um pouco, mas Victor estava bem acordado, pensando como eles iriam para casa na manhã seguinte. Após a agitada noite, Victor acordou e descobriu que a neve ainda caía no mesmo ritmo. Esse vencedor realmente se decepcionou, mas ele não conseguiu desistir do plano de ir para casa, pois sua esposa estava esperando por ele e sua filhinha. Não foi uma longa jornada, mas as estradas bloqueadas estavam dificultando a jornada de volta. Será que eles conseguiriam chegar em casa com segurança? Finalmente, no dia seguinte, bem cedo, eles tiveram que sair do hotel, pois o trem partia logo pela manhã. Ele esperava que as estradas estivessem bloqueadas, pois ontem à noite havia nevado muito. Quando eles saíram, parecia impossível para eles até mesmo andar. Victor estava pensando em como ele viajaria em tal situação, especialmente com sua filha Júlia, que ainda estava dormindo. Então, ele a pegou no colo sem deixá-la perceber e não perturbar o seu sono. Quando ele chegou à estação, ficou surpreso ao encontrar tantos passageiros em uma manhã de neve. Enquanto estava embarcando no trem, ele levou um empurrão nas costas e sua filha estava prestes a escorregar de suas mãos, mas de alguma forma ele conseguiu segurá-la. Ele se virou para ver quem era, mas devido à imensa multidão, ele não conseguiu encontrar o culpado. De alguma forma, eles conseguiram passar pela porta e entraram em um dos vagões. Victor ficou meio aliviado quando entrou no trem com sua filha, vindo da plataforma movimentada. Parecia que agora ele estava salvo de um perigo desconhecido. Do que ele tinha medo? E ele e sua filha estavam seguros nesse momento? Assim, quando Victor encontrou um vagão mais silencioso, ele correu para dentro para tomar seu assento e ficou mais tranquilo ao encontrar um casal com uma criança na frente deles. Ele se acomodou no banco e colocou sua filha no banco ao lado dele, enquanto ela ainda dormia profundamente. Ele olhou para o rosto de sua filha e suspirou de alívio. Não havia realmente nenhum perigo agora. Já que tinha sido uma noite estressante, os olhos de Victor estavam se fechando devido ao seu cansaço. Ele não conseguiu dormir na noite passada e queria fazer isso por um tempo. Mas ele tentou ficar acordado, pois não queria colocar em risco a sua segurança e a segurança de sua filha. Ele estava tão cansado que cochilou enquanto observava sua filha. Ele não sabia o quanto tinha dormido e por quanto tempo, mas estava se sentindo muito relaxado. Ele abriu os olhos e olhou ao seu lado. E o que viu tirou seu fôlego. Sua filha havia desaparecido. Ele olhou ao redor do vagão, mas não havia nenhum sinal dela. Para sua surpresa, a família que estava sentada ali perto também tinha ido embora. Onde estava sua filha? Ele procurou em todos os lugares possíveis por sua filha, mas não havia sinal dela em nenhum lugar. Ele entrou em pânico e não sabia o que fazer. Lágrimas saíram de seus olhos. De repente, o telefone tocou de seu bolso e era o número de sua esposa. Ele não teve coragem de pegar o telefone e contar a ela o que havia acontecido. Ele vasculhou por todo o trem, mas não havia sinal de sua filha em lugar nenhum. Sua esposa estava ligando para ele constantemente, mas ele não teve coragem de atender a ligação. Então, ele continuou evitando. Então, de repente,
ele enxugou as lágrimas do rosto, desceu do trem e correu em direção à estação para pedir ajuda. Será que isso ajudaria a encontrar sua filha? Quando ele tentou entrar no escritório, os guardas ficaram na frente dele e o impediram de prosseguir. Quando perguntaram por que ele queria entrar, nenhuma palavra saiu de sua boca. Ele estava entorpecido e incapaz de se mover. Quando os guardas o perguntaram novamente, ele contou a eles sobre sua filha que tinha desaparecido e pediu que o ajudassem a encontrá-la. Ele pediu ao chefe da estação que anunciasse o nome de sua filha no microfone, para que, se ela tivesse descido de algum outro vagão, ele ainda pudesse alcançá-la. Mas quando o chefe da estação anunciou o nome dela, junto com o nome da estação, Victor ficou novamente surpreso ao saber que havia desembarcado em outra estação. Agora, ele estava realmente sem esperança e se culpava pelo descuido que havia cometido. Não teve coragem de ligar para a esposa e contar o que havia acontecido. Mas ele também não tinha outra escolha. Então ele pegou o trem para sua cidade natal e chamou a polícia para informar sobre o ocorrido. Ao chegar em casa, ele ficou arrasado. Quando ele tocou a campainha, sua esposa abriu a porta e ficou aliviado ao encontrá-lo são e salvo. Como iria contar a ela sobre o incidente? Quando ela não viu sua filha ao lado dele, imediatamente perguntou por ela. Victor ficou quieto por um tempo e isso deixou sua esposa muito angustiada. Ela saiu para procurar sua filha, pois estava ciente de que sua filha era muito brincalhona. Então ela achou que era mais uma de suas travessuras e procurou por ela em todos os lugares. Ela costumava brincar de se esconder. Como será que ela reagiria quando soubesse a verdade? Ela ficou ansiosa quando não conseguiu encontrá-la e entrou para perguntar ao marido. Ao entrar no quarto, ela o viu soluçando com as mãos no rosto. Ela correu em direção a ele para perguntar o que havia acontecido e onde estava sua filha. Victor não conseguiu olhar diretamente nos olhos de sua esposa, pois estava se sentindo culpado. O que ele faria agora, quando ela perguntasse o que tinha acontecido? Ele não teve escolha, a não ser dizer a ela que alguém a tinha levado enquanto ele cochilava. Sua esposa ficou horrorizada ao ouvir isso e não conseguiu conter as suas lágrimas. Victor consolou sua esposa e contou tudo sobre o incidente e sobre a queixa policial. Sem perder mais tempo, chegaram à delegacia. Será que os policiais conseguiriam encontrá-la? Logo chegaram ao prédio da polícia e deram os detalhes de sua filha, junto com a foto dela. A polícia assegurou ao casal que os avisaria assim que obtivessem uma pista sobre o seu paradeiro e solicitou que eles relaxassem e confiassem na polícia. A polícia parecia ser o único caminho, então eles tiveram que ser pacientes enquanto as autoridades iniciavam a operação de busca para encontrar sua filha. Enquanto a polícia começava a procurar pela pequena garota, os pais também tentaram procurar por sua filha e passaram muitas noites sem dormir. Eles temiam pela segurança da filha e oravam para que ela ficasse sã e salva. Victor ficou com tanta culpa que até pegou o mesmo trem várias vezes, apenas para procurar sua filha. Eles verificaram poços de água, lojas, casas abandonadas e desertas e todos os outros lugares que pudessem pensar. Victor e Ludmila foram de rua em rua para encontrá-la. Mas, infelizmente, tudo foi em vão. Eles não deixaram o ânimo abaixar e continuaram a procurar por sua filha junto com a polícia, e essa busca não terminou por anos. Mas a polícia fechou o arquivo após diversas tentativas. Mas como eles poderiam fazer isso? Afinal, eles eram os pais dela. Eles estavam aptos para encontrá-la? Enquanto a polícia ainda procurava vigorosamente pela menina, eles suspeitavam de todos, dos seus vizinhos até parentes distantes. Logo, as coisas saíram do controle. Quando a polícia começou a colocar os pais da menina no banco das testemunhas, eles tiveram que passar por vários testes de detector de mentiras. Mas eles estavam limpos, obviamente. Como eles poderiam sequer pensar em machucar a própria filha? Eles esqueceram de comer e de dormir e a procuravam em cada canto e recanto. Fazia 2 anos e eles não tinham nenhuma pista sobre sua filha. Tornou-se quase impossível viver naquela casa, porque tudo lembrava a filha deles e eles não conseguiam encontrá-la. Victor se sentia culpado. Ele costumava pensar que foi erro seu cochilar. E hoje, por causa dele, sua filha não estava com eles. O tempo passou.
Era apenas mais um dia na vida do casal e fazia anos que haviam perdido a sua filha. Eles se mudaram para outra cidade, mas eles não podiam esquecê-la. E como poderiam? Era sua filha amada. Eles também oravam por ela todos os dias e por seu bem-estar e segurança. Eles não sabiam, mas suas orações seriam atendidas depois de muitos anos. Já era meio-dia e eles estavam fazendo suas tarefas diárias quando receberam um telefonema da delegacia. A princípio, eles ficaram alarmados. Afinal, com que frequência uma família normal recebe uma ligação da delegacia? Mas eles permaneceram calmos e atenderam o telefone. Por que eles teriam ligado para essa família? Havia uma senhora do outro lado do telefone e ela disse que uma menina perguntou sobre aquela família e afirmava ser a filha deles. Todos ficaram surpresos. Eles não sabiam como reagir a essa situação. Fazia anos, mas eles nunca pararam de pensar nela. E agora, eles recebem uma ligação inesperada. Será que havia alguma verdade naquilo? Então, quando finalmente souberam da notícia, ficaram animados e nervosos. Ao mesmo tempo, a irmã mais velha de Júlia decidiu ligar para o número que foi dado pela senhora inspetora. Ela então pegou o telefone e discou o número. Vários pensamentos passaram em sua mente naquele momento. Como ela começaria a conversa? O que ela deveria dizer? Mas assim que pegou o telefone, ela esqueceu o que tinha pensado. E em vez disso, ela ficou feliz em ouvir a voz de sua irmã mais nova. Enquanto ouvia sua voz, ela disse: "Olá, meu nome é Nádia. Eu sou sua irmã mais velha." Júlia começou a chorar e a reconhecê-la. Quando ela terminou de falar com Júlia, Nádia entregou o telefone para sua mãe. Por um segundo, ela não conseguia falar nada. Mas quando ela ouviu a voz de sua filha, embora já tivesse crescida, não demorou nem um segundo para saber que era sua filha perdida de tanto tempo. Depois que elas conversaram, Victor ficou aliviado e, de alguma forma, sua culpa ficou reduzida. Agora, eles tinham uma coisa em mente: trazer Júlia de volta. Será que isso seria fácil? Várias perguntas cruzaram suas mentes. Onde estava Júlia por todos esses anos? Como ela os encontrou? O que tinha acontecido naquele dia? Mas a grande questão era: essa garota era realmente sua filha perdida? Cada pergunta era importante e precisava ser respondida com honestidade. Como a polícia também estava envolvida, eles tiveram que passar por uma investigação séria antes que pudessem se reunir novamente. Então, no dia seguinte, todos eles foram reunidos na delegacia para um teste de DNA. Depois de terem certeza da identidade da garota e dos pais, todas as dúvidas na mente deles foram esclarecidas. Mas ainda assim, havia algumas questões importantes que permaneciam sem resposta, tais como: o que exatamente aconteceu naquele dia? Isso apenas Júlia poderia responder. Depois que todos os testes foram realizados, Júlia e os outros membros de sua família se sentaram juntos. Todos estavam curiosos para saber o que havia acontecido naquele dia. Júlia permaneceu em silêncio por um tempo, e seus olhos estavam fixos na parede à sua frente, enquanto suas memórias daquele dia piscavam na frente de seus olhos. Uma lágrima caiu do seu rosto quando ela começou a se lembrar do que havia acontecido naquele dia. Júlia lembrou que depois que seu pai cochilou e ela estava olhando pela janela, observando com admiração o hipnotizante pôr do sol, o homem na frente dela começou a falar com ela. Ele parecia ter a idade de seu pai e sua natureza amigável a fez confiar nele. Ele fazia perguntas normais para ela e também admirava o pôr do sol. Seu filho e esposa começaram a ficar um pouco mais amigáveis com ela, e ela ficou feliz por ter novos amigos nessa jornada, sem ter a menor ideia de que tudo aquilo era apenas uma armadilha. Quando o trem parou na estação, a família ofereceu a ela para ir com eles e assistir ao pôr do sol fora do trem. Imediatamente ela disse não à oferta, pois temia que o trem pudesse começar a andar a qualquer momento. Mas eles garantiram a ela que esta era a estação principal e que o trem ficaria ali por pelo menos uma hora inteira. Ela estava relutante no início, mas eles a fizeram acreditar neles e ela saiu do trem. E, sem saber, se colocou em um grande perigo. Ela saiu animada do trem e ficou admirando o pôr do sol à distância. Ela queria agradecer aos estranhos por fazê-la sair e assistir ao belo pôr do sol. Mas quando ela se virou para falar com eles, o homem colocou um lenço de mão em sua boca.
e ela caiu no esquecimento. O homem então a colocou sobre o ombro e foi embora com a família. Ao mesmo tempo que seus olhos piscavam, ela viu o trem partir enquanto seu pai ainda dormia lá dentro. Ela se esforçou para gritar, mas nenhuma voz saiu da sua boca, e depois disso, tudo ficou escuro por várias horas. Ela ficou inconsciente, mas ouviu algumas conversas do casal. Parecia que eles tinham cometido algum crime e estavam fugindo. O jovem que ela considerava filho deles não era realmente filho deles. Eram todos membros de uma gangue, e nem mesmo uma família eram. Mas agora, ela não podia fazer mais nada e não tinha ideia do que eles iriam fazer com ela. O que seria dela agora? Ela disse à polícia e à sua família que depois daquele dia, ela passou fome por muito tempo. E algum tipo de injeção foi aplicada nela para que ela não soubesse o que estava acontecendo ao seu redor. Seu corpo não tinha força e ela se sentia constantemente entorpecida. Na maioria das vezes, porém, ela vagamente se lembrava de se mudar para várias casas sujas enquanto ainda estava com a família falsa. Até que um dia, ela foi deixada à própria sorte em alguma estação de trem. Nessa altura, ela não conseguiu mais segurar as lágrimas e começou a chorar, se lembrando daquele dia em que a deixaram sozinha. Ela disse que as pessoas estavam indo e voltando, mas não haviam sentada ao lado da plataforma. Ela queria chorar, mas parecia que as injeções haviam secado suas lágrimas, então nenhuma única gota saiu dos seus olhos. Ela estava indefesa e faminta. Como ela conseguiu obter ajuda? Enquanto toda a esperança ia embora, a polícia da estação veio em seu socorro. Ela lembrou que eles a levaram para a delegacia e a alimentaram adequadamente. Depois de descansar um pouco, ela conseguiu conversar. Os policiais perguntaram sobre sua família. Eles disseram que ela estava em uma delegacia local na cidade de Ryazan. O que ela não sabia é que essa cidade ficava a quase 500 milhas de distância de sua cidade natal. Era 1999, quando ela foi tirada do seu pai. De acordo com as leis, era permitido cruzar as fronteiras da Bielorrússia para a Rússia, mesmo sem passaporte. Então, eles não tiveram problema de levar Júlia de algum lugar para outro sem qualquer verificação. Se as leis fossem apenas um pouco rígidas, Júlia poderia não ter experimentado o horror pelo qual passou nas mãos daquelas pessoas. A polícia começou a procurar os pais de Júlia, porque não podiam deixar uma menina de 4 anos no meio da cidade sozinha. Ela também disse a eles que a polícia havia percebido como ela falava fluentemente russo, mas com sotaque da Bielorrússia. Mas eles nunca procuraram um pai, cuja filha estava desaparecida na Bielorrússia. Em vez disso, eles procuraram apenas na Rússia. Então, como esperado, sua busca terminou e eles não conseguiram encontrar seus pais. O que a polícia faria agora? Depois de uma busca fracassada, eles a transferiram para um orfanato local. Ela costumava sentar em um canto e não falava com ninguém. Alguns dias ela se arrependia da sua decisão e orava para achar em sua casa. Ela mal comia a comida e não saía da cama. Alguns dias ela chorava porque era doloroso para ela estar em um orfanato quando seus pais ainda estavam vivos procurando por ela. Mas eles estavam a quilômetros de distância. O que seria do seu destino? Felizmente, logo depois que ela foi transferida para o orfanato, seu destino mudou. Ela foi adotada por uma boa família. E agora, Júlia não tinha só pais, mas também 2 irmãos. Ela estava gradualmente voltando ao seu estado normal. Ela havia se tornado mais alegre e tagarela como antes. Logo, ela se tornou a menina mais querida de todos em seu lar adotivo. Não admira, porque ela era especial para os seus pais biológicos. Logo, Júlia cresceu e virou uma mulher inteligente, esperta e bonita. Agora ela era oficialmente Júlia Guerena para o mundo. Sempre que ela ia a uma festa, todo mundo ficava fixado nela. Ela era desejada por todos os jovens da cidade, mas encontrou o amor em um homem chamado Ilka Kemnikov. Ele era 7 anos mais velho que ela, mas a interação entre eles os uniu. Agora, ela seria capaz de esquecer seu passado e começar um novo futuro com seu marido. Embora ela tivesse pais carinhosos e amorosos, ela agora tinha o amor de sua vida ao seu lado. O pensamento de sua família real nunca deixou sua mente.
Ela nunca disse isso em voz alta, na frente dos seus pais adotivos, porque ela não queria ferir seus sentimentos. Mas ela nunca deixou de procurá-los todos esses anos. Mas como foi que ela finalmente conseguiu encontrá-los? Júlia sempre quis contar ao marido sobre o seu passado. E depois de um tempo, ela pensou em revelar toda a verdade a ele. Então, após um almoço, ela se sentou com ele em um lugar tranquilo e contou toda a sua infância. Contou como ela se separou do seu pai no trem, o tempo que passou com a família criminosa, como foi transferida para o orfanato e, finalmente, adotada por seus pais adotivos. Ela também disse que estava procurando ativamente por eles. Porém, ela não tinha nenhuma informação sobre eles no dia que contou tudo ao marido. Ela estava esperando um olhar de desaprovação, mas o seu príncipe encantado acabou sendo muito solidário. Em vez disso, ele imediatamente começou a procurar por sua família. Toda vez que ele chegava do trabalho, ele ajudava na sua investigação. Depois de várias buscas sem sucesso, eles finalmente conseguiram encontrar uma pista e, portanto, finalmente descobriram sua família. Enquanto procurava por todos os jornais possíveis, Lia se deparou com um relatório de pessoas desaparecidas em um artigo jornalístico do mesmo ano em que Júlia havia sido tirada do seu pai. A história e a foto se pareciam tanto que ele logo mostrou a ela. Seus olhos se encheram de lágrimas quando ela finalmente conseguiu encontrar seus pais. Depois de 2 longas décadas, ela não demorou mais do que 1 minuto e o encontrou nas mídias sociais. Ela mandou uma mensagem para ele imediatamente. Sua animação estava além da explicação e ela estava pulando de alegria. Seu marido a acalmou e pediu para que ela esperasse pela resposta. Mas não era fácil esperar pelo que vinha procurando há tanto tempo, há tantos anos. Depois de muitos dias mandando mensagens para ele, ela não recebeu nenhuma resposta, e isso a deixou muito triste. O que ela faria agora? Depois de ter perdido a esperança, Lia sugeriu tentar novamente e contatou a polícia local da Bielorrússia, e finalmente ela conseguiu entrar em contato com seus pais. Seus olhos estavam cheios de lágrimas enquanto ela relatava a sua história, e sua mãe imediatamente a beijou na testa. Não havia como compensar o sofrimento que passara, mas prometeu lhe dar todo o amor que tinha em seu coração. Ela não conseguia parar de abraçá-la e beijá-la. Quando eles finalmente foram para suas casas, ela prometeu fazer visitas regulares a seus pais biológicos. Dias depois, quando ela veio visitar seus pais, ela e seu pai pegaram um trem para a estação onde tudo começou, 2 décadas atrás. Ele disse a ela o quão culpado ele se sentia por cochilar no trem com estranhos na sua frente, enquanto arriscava a segurança da sua filha. Ambos compartilharam um vínculo especial e revitalizaram seu relacionamento naquela visita. Não só ela encontrou seus pais perdidos, mas também soube que agora tinha um irmão mais novo chamado Dmitry, junto com sua irmã mais velha, Nádia. Ela se considerava a pessoa mais feliz e sortuda do mundo agora. Junto com 4 irmãos, ela tinha 2 casais que ela poderia chamar orgulhosamente de pais. Agora, ela vive feliz em Brest com sua filha Cristina e seu marido. Ela visita regularmente seus pais, bem como também seus irmãos. A busca e o reencontro de Júlia com seus pais perdidos inspiraram outros pais a nunca desistirem de procurarem seus filhos e filhas perdidos. Assim como Júlia fez a busca de seus pais chegarem ao fim, quem sabe em outro dia outra pessoa encontre seu caminho de volta para sua família. Nós ficamos na torcida do lado de cá.